Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Graça e paz. É bom mais uma vez estarmos aqui reunidos na comunidade. Nós estamos aqui para fazer mais um estudo da nossa Escola da Cosmovisão Cristã. Estamos falando aqui sobre o estudo, sobre a história da igreja, E hoje nós vamos ministrar aqui sobre um período, do período chamado monasticismo, da igreja. Faz dias que estamos, irmãos, falando aqui sobre esses 4 séculos da igreja, que vem compreender aqui o período da patrística. São 4 séculos, Encerra o ano 100 com o apóstolo Paulo, com o apóstolo João, e aí entra a era dos pais apostólicos, que nós falamos na última aula. E esse período compreende praticamente aí 4, 5 séculos da igreja. E esses 4, 5 séculos da igreja, irmãos, para vocês terem uma ideia, esse período, ele teve praticamente muitos movimentos, quase todos os movimentos que existem hoje, atualmente, dentro do cristianismo, praticamente foram desenvolvidos nesses 4, 5 séculos da igreja. Não há nada novo, não se criou praticamente nada novo na teologia, na vida da igreja, novo em que se pensar de cristianismo, não se ouve nada novo nos dias de hoje, porque praticamente tudo que foi pensado sobre teologia, sobre fé, sobre igreja, sobre vida cristã, esses 5 séculos dedicaram muito tempo a isso. Então, vocês vão ler a história, vão ler os escritos da igreja desse período e vão ver que tudo está ali. Muitos movimentos que existem hoje no seio da igreja e que se levantam novamente, até muitas heresias, muitos movimentos heréticos que se levantam hoje, e se não conhecer a história da igreja, você vai dizer assim, levantou um movimento novo, e não há nada novo. Vocês vão olhar a história da igreja, esses movimentos já surgiram lá naquele período lá, isso aí já é antigo já. Mas falando de movimentos, que foi muito importante esse período da patrística, foi o melhor e o mais produtivo período da história da igreja. Vocês poderiam até dizer que o período mais produtivo da igreja foi o período da Reforma Protestante, ou foi o período da Escolástica, o período da Escolástica a partir do século 8 até o século 13, 14, que para a Igreja Católica foi o período mais importante da Igreja Católica, porque ali os teólogos e os papas, os padres, eles dizem que esse período praticamente ali desenhou a Igreja Católica, o período da Escolástica. E, de fato, para eles ali é o melhor período. E para nós, os protestantes, o melhor período para nós foi o período da Reforma. Mas por que eu estou falando isso? Porque o período da Reforma, nada mais, nada menos, do que resgatar o que os pais da igreja, porque exatamente esse período que nós estamos falando, é resgatar tudo que foi feito ali, tudo que foi produzido de fé. Para fazer a reforma, eles tiveram que olhar todo esse papel, tudo que foi desenvolvido ali. Praticamente a Reforma Protestante não fez nada novo. A Reforma Protestante teve que pegar tudo aquilo que era antigo e trazer de volta. Por isso que o nome foi chamado Reforma, Porque a igreja, quando Jesus veio para a terra, a partir de Atos dos Apóstolos, a partir dos Evangelhos, a igreja teve uma forma da igreja. Aí, a partir do final do 4º século, do 4º século para o 5º século em diante, a igreja vai entrar numa deforma da igreja. Então, quando o século XV, XVI começa a querer trazer de novo
a forma original da igreja, vão chamar isso de a reforma da igreja. Interessante, né? Mas hoje nós vamos falar sobre um dos movimentos, dos vários que teve durante esses 5 séculos que eu citei aqui, que foi ali a Vulgata Latina, as doutrinas foram fundamentadas, dogmatizadas, as doutrinas da salvação, do pecado, da igreja, da vida cristã, dos batismos, de tudo que fala sobre a igreja nesse período, a herança toda cristã, né? Tudo que Cristo deixou, tudo que os apóstolos deixaram, tudo foi pensado em teologia, foi nesses 5 séculos. Mas tem um período aqui que não pode passar em branco, que é o período do monasticismo. E é sobre ele que nós vamos falar aqui essa noite. E o que é esse monasticismo, né? Como definição inicial, podemos utilizar o conceito da palavra monasticismo, do grego monachos, né? Uma pessoa solitária. É a prática da abdicação dos objetivos comuns dos homens em prol da prática religiosa. Amém? Então é isso aí. Monasticismo, a palavra vem de monos, cismo, né? Significa sozinho ou solitário, monos, né? Então a palavra monasticismo vem disso, né? E o contexto histórico disso é o seguinte, irmãos. O monasticismo cristão deve ser compreendido como uma resposta à secularização da igreja. Pode não apenas aos motivos religiosos que se deve o início do movimento. Boa parte de suas raízes são políticas, sociais, econômicas e culturais. Tá? Irmãos, mas o nascimento desse período monástico desses homens, na verdade, o maior motivo de nascer o monasticismo, na verdade, foi esse primeiro item que eu falei aqui, né? Começou a haver, o período monástico ele nasce do século III, o ano 303, mais ou menos, em diante ele começa a nascer os primeiros monges da igreja, né? Então, o que acontece? Esses homens, muitos homens no meio do cristianismo, começaram a ver um pouco da secularização da igreja, né? A igreja, ela nasceu de uma forma muito pura, né? Muito fiel às suas doutrinas, às suas práticas cristãs, como nós já falamos isso na igreja perseguida. A igreja perseguida, ela tinha essa característica de ser uma igreja extremamente zelosa, né? Ela era perseguida, mas ao mesmo tempo ela era fiel àquilo que ela cria. Tanto que eu falei na última aula sobre a perseguição da igreja, porque esse período da igreja foi o período que a igreja, em todo o tempo, até hoje, nesse período de hoje, foi o tempo que a igreja mais cresceu no seu período. Foi o período da perseguição, né? Que eu falei ali que foi entre o ano 64 da era cristã até o ano 313 da era cristã, com o Edito de Milão de Constantino. Então a igreja ficou praticamente ali 249 anos de perseguição, mas a gente vai estudar isso na história, que foi o período que ela mais cresceu. Então, o resultado dessa igreja era uma igreja muito zelosa, uma igreja santa, fiel. Por quê? Porque ela estava disposta, como nós falamos nas outras aulas, ela estava disposta até a morrer por Cristo, e além de morrer por Cristo, era uma igreja que estava disposta a morrer até pelos outros, pelos irmãos. Então, quando a igreja sai desse período, ela é uma igreja muito fervorosa, né? Mas passa-se alguns anos, o que acontece? Constantino, no ano 313, praticamente ele pacificou a igreja com o Edito de Milão. Aí vem o imperador, o próximo imperador ali no ano 380 e 371, que é o imperador Atanásio, e aí ele dá o Edito de Constantinopla, né? Não é o Edito de Constantinopla, é o Edito de Tessalônica. Esse edito, o que ele diz? Que o cristianismo, a partir desse ano, né, de 381, ela passa a ser a religião oficial do Império Romano. Aqui vai começar um problema na igreja. A igreja deixa de ter a sua comunidade cristã normal, deixa de ser perseguida, e agora, a partir desse período, a igreja passa a ter o quê? Uma função estatal.
Até, na verdade, eu gostaria já de aqui falar para os irmãos que esse conceito cristandade, até às vezes eu uso muito esse conceito, mas o conceito certo de nós falarmos o cristianismo correto e certo é cristianismo, na verdade, né? Que é o cristianismo, que é o movimento original que nasceu em Antioquia, em Atos dos Apóstolos, que ali a Bíblia diz que foram primeira vez chamados cristãos, né? Mas o conceito cristandade, na verdade, ela é uma junção entre a igreja e o Estado. Aí o conceito nasce cristandade. Então a verdadeira cristandade, né, ela nasce no ano 381, porque ela passa a ser a religião oficial do Império Romano. E o interessante, irmãos, que esse período da igreja, em 100 anos, a igreja, quando terminou em 303, e ela praticamente vai entrar no quarto século, né, terceiro, quarto século, no ano 400, 403, ela deixa de ser uma igreja o quê? Perseguida para o quê? Para se tornar uma igreja que persegue. Olha só a diferença. A igreja perseguida passa a perseguir, porque agora a igreja estatal, praticamente, vocês vão ver alguns movimentos nesse período, que os imperadores e os bispos, né, principalmente os imperadores dessa época, eles vão fazer com que todo o povo se converta ao cristianismo, porque o império agora diz que ela é a religião oficial do Império Romano. E as conversões antes não eram, as conversões eram por amor a Cristo, e agora passa a ser por quê? Porque é um mandamento estatal. Então, pode ver que aí já começa a haver um problema nessa igreja. Aí, então, o que acontece? A secularização começa a entrar na igreja, pessoas que, em vez de passar por um processo de vida santa, para se santificar, o que acontece? Elas passam da noite para o dia se tornar cristãs, porque o império quer que elas sejam todas cristãs. Então, para minha família, para mim não ser perseguido, eu sou um judeu, ou eu sou uma pessoa islâmica, ou eu sou uma pessoa que está no mundo e não tem religião nenhuma, mas eu pertenço ao Império Romano, e o Império Romano está impondo para mim que agora eu tenho que ser cristão, porque a religião oficial do Império é o cristianismo. Então, o que acontece nessa demanda toda? Acontece que agora praticamente, para mim, preservar a minha família e preservar a minha vida, assim, eu aceito as condições que o Estado está me impondo, que o Império está colocando sobre a minha vida e sobre a minha família. Então, se vocês não me perseguirem, eu vou me tornar cristão. Vocês entenderam agora aonde começam os problemas dessa nova era da igreja? Então as pessoas não vão se tornar cristãs mais pelo viés do nascimento espiritual, da piedade espiritual, por temor a Deus, por reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador e que ela precisa retornar para o verdadeiro Deus. Então esse conceito passa um pouco a cair por terra, porque agora isso aí praticamente é uma demanda da lei estatal, então eu vou me tornar cristão, porque o Estado está me impondo que eu tenho que ser cristão. Então, no meio dessas demandas todas, vai haver os fiéis, né? Vai haver os fiéis, porque sempre há os fiéis, os devotos, aqueles que realmente vão buscar a Deus, mas vai vir uma enxurrada de pessoas nesse período, que realmente elas não são de fato convertidas, mas vão se tornar cristãs nominalmente, por causa desse fenômeno. Até aqui então, irmãos. Então, no meio desse movimento, dessa secularização da igreja, vai aparecer um grupo chamado os monges da igreja, o período monástico. O que essas pessoas entenderam nessa época? Não, essa igreja, esses movimentos que estão acontecendo, eles não estão mais tendo aquele zelo espiritual, eles não estão mais nascendo de novo. Tem pessoas que estão vindo para o seio da igreja e não estão se convertendo. Parece que isso não acontece nos dias de hoje, né? Vocês dão para perceber que parece que esse movimento é o mesmo, continua o mesmo, hoje, 2000 anos depois, parece que isso tem acontecido nos nossos dias de hoje, né? Mas esse determinado grupo de pessoas, o que aconteceu com eles? Não, nós não aceitamos isso. Nós não acreditamos que a vida cristã, que a fé em Deus seja isso que está acontecendo com esse movimento. O que nós vamos fazer? Está muito difícil nós conviver no meio dessas comunidades. Tem certos líderes que estão aceitando, né, que as pessoas participem da mesa, da ceia, né, e não estão totalmente convertidas. O que aconteceu com certas pessoas? Vamos nos retirar nós mesmos. Vamos sair para fora nós. Vamos criar o nosso movimento. E aí surge o período do monasticismo.
Na verdade, essa é a maior influência que gerou esse movimento, foi esse. Até aqui, irmãos? Então, esse praticamente é o contexto histórico que abriu esse precedente, né? Por volta do ano 305, tem-se o registro do primeiro movimento, aonde o Santo Antônio, mais conhecido como o Santo Antão, é chamado Antônio Eremita também, né? Na história ele é chamado Antônio Eremita, o qual podemos considerar como fundador da vida monástica. Então, esse aqui é o primeiro monge que se ouve falar da história da igreja. Até no meio católico ele é muito conhecido, e você já deve ter ouvido falar sobre ele. Ele é chamado como Santo Antão. Então, esse Antão, na verdade, foi o primeiro homem que se retirou para uma vida monástica, né? E é considerado o fundador dessa vida monástica. Une um grupo de discípulos e decidem renunciar ao mundo e se agrupar entre eles. Esse agrupamento ainda não contemplava uma visão perfeita de um monastério, do mosteiro, né? Então aqui, a formação dos mosteiros ainda não estava muito bem formada, né? Mas uma coisa eles tinham certeza: vamos se retirar e vamos buscar a Deus sozinho. Isso já estava definido. Esse agrupamento ainda não contemplava uma visão perfeita do mosteiro, mas no máximo a Laura, um agrupamento anacoreta submetidos a uma ascese e a um modo de vida relativamente livre, né? O que quer dizer isso aqui, né? Ancoretas, pessoas que realmente se retiravam para viver uma vida em santidade, uma vida em devoção, né? Buscar a Deus, sentir a presença de Deus. Na verdade, esses movimentos surgem aqui, irmãos, né? Até hoje a gente percebe que alguns movimentos hoje ainda existem assim, nesse sentido, nos dias de hoje. Quantas pessoas já ouviram, não, hoje nós vamos sair aqui do contexto da igreja e vamos lá no monte orar. Vamos buscar a Deus, né? Então, todas essas coisas que acontecem nos dias de hoje, eu estou citando uma delas, isso não é novidade. Isso aqui, esses homens já faziam isso na época. Porque, claro, nada contra quem vai no monte orar, porque o que importa realmente é o que a pessoa quer buscar, né? É isso, irmãos? Então, porque essa devoção, essa vida piedosa individual é uma coisa que nós temos que buscar isso no nosso dia a dia. Então, na verdade, é isso que, na época, na verdade, era isso que esses monges, essas pessoas específicas queriam, né? É não perder essa vida contemplativa individual direta com Deus, porque eles perceberam que essa cristandade, essa fusão entre o Estado e a igreja, estava perdendo esse aspecto da contemplação individual, essa busca espiritual, né? Essa piedade pessoal estava se perdendo no seio da igreja. Então essas pessoas se viram a buscar esse contato com Deus e não perder isso. Foi isso que aconteceu. E por volta de 318, um pouquinho mais adiante, daí vem Pacômio, famoso, né? Que vivera 12 anos como eremita, né? Eremita é a pessoa que se separa para buscar a Deus sozinho. Foi um dos fortes difusores do movimento e fundou o seu primeiro mosteiro, tá? Situava-se perto da aldeia de Tabenese, na margem ocidental do Nilo, nas proximidades da antiga cidade de Enderá. A obra monástica de Pacômio foi estupenda. 7.000 monges estavam sob seu controle direto no Egito e na Síria. Todos eram tomados por uma profunda simplicidade, obediência e devoção. Irmãos, Pacômio, na verdade, esse aqui em 318, foi o primeiro a criar a chamada regra monástica, tá? Aqui ele vai começar a criar leis e regras para viver a vida monástica, porque aqueles outros até então, os eremitas, eles eram individuais e não possuíam regras, né? Então, a partir de Pacômio, né, ele vai começar a desenvolver as regras do monasticismo. Aqui começa a regra, né? Os principais personagens, então, desse período, né, que são esses aqui, são os pioneiros, né? Dentre os principais personagens do movimento, podemos citar 4 figuras marcantes do monasticismo. Esses aqui são os mais importantes.
Primeiro vem o Antônio, né, o Santo Antão, que é chamado Antônio Eremita também. Vem o Pacômio, aí logo depois dele já vem o Bento de Núrcia, né? E aí depois vem também o Basílio. O Basílio é um dos pais da igreja, tá? O Antônio, o Santo Antão, esse que chama de Eremita, ele foi entre o período 251 a 356 da era cristã, tá? Ele foi o primeiro, né? O Antônio, qual nasceu em Quemã, no sul de Mênfis, no ano de 251, numa família cristã abastada. Aos 20 anos, órfão, abre mão de sua herança e dedica-se até 365 à prática do asceticismo, né? Que é a separação, né? Ficar sozinho, para buscar uma espiritualidade. Sua vida e obra foram divulgadas por Atanásio, tá? Atanásio foi um dos bispos, né? Aumentando a influência desses padres no Oriente e no Ocidente, sendo comuns peregrinações no deserto para pedir-lhes conselhos, orações e bênçãos. Então, o que aconteceu já nesse primeiro aqui, né? As pessoas viram que tinha pessoas ali que se reservaram para buscar uma espiritualidade. Então, os grandes centros onde estava a cristandade, a igreja perseguida, antes não tinha templo, agora a cristandade já tem templos, a igreja já é endereçada, né? Então já começa a haver esses problemas sobre santidade pessoal, coletiva. Então algumas pessoas passam a querer buscar essa santidade. Então quando encontram essas pessoas espirituais, o que acontece? Começa a haver caravanas em busca dessas pessoas para ouvi-los, né? Praticamente é o que Jesus fazia no Antigo Testamento, né? Jesus ia lá pregar nos montes lá e juntava aquelas multidões. Então é um movimento bem parecido com isso. Então vamos buscar a pessoa, o Antônio lá, porque ele é um homem santo, ele não está contaminado com essa sociedade, então ele é um homem santo, né? Então o que acontece? Vamos lá buscar, então a palavra dele deve ser uma palavra santa, vamos buscar esse homem. Então aí que vai começar a surgir esses movimentos todos, né? Aí tem o Pacômio, em 290 até o ano 364, o Pacômio nasceu em Alba, em Tebaida, aldeia Esne, em 292. De família pagã, foi recrutado com aproximadamente 20 anos para servir ao exército imperial, né, onde teve contato com cristãos, favorecendo sua conversão. Tornou-se um anacoreta, que também é um anacoreta, significa isso, uma pessoa que se separa, né, para uma vida cristã, longe de tudo, né, tendo como guia Palamon, né. Depois de 7 anos, conta-nos o Paládio de Pacômio, ao visitar o deserto de Tabanês, um anjo lhe teria entregado as regras para o mosteiro, tá? Então aqui que ele teve a ideia, ele disse que todas aquelas regras que eu falei, que foi o primeiro que desenvolveu as regras monásticas, então ele disse que ele recebeu aquilo de um anjo e aí foi desenvolvendo o primeiro mosteiro. Aí logo depois nós temos aqui o Bento de Núrcia, que esse aqui é muito famoso, tá? Esse Bento de Núrcia, na verdade, ele é o que criou o mosteiro Benedito, que ele existe até hoje. Vocês vão lá, acho que ele está hoje situado em Monte Cassino, na Itália. Está lá, esse mesmo mosteiro está lá. Ele existe até hoje. E esse monge aqui é o que influenciou todo o Ocidente. Todo o Ocidente foi influenciado por esse monge aqui, tá? Que é o Bento de Núrcia, tá? Nasceu em Núrcia em ano 480, foi 4 anos antes do seu nascimento, foi assassinado o último imperador romano. O Império Romano cai no ano 474 da era cristã, ele nasceu em 480, porque o Império Romano cai no ano 474, ali terminou o Império Romano. A sobrevivência da cultura romana só foi possível através do trabalho incansável do campo religioso e cultural dos monges, tá? Depois teve o Basílio, tá? Que foi um dos pais da Igreja do Oriente, tá? Muito famoso Basílio, que é entre o ano 330 ao ano 379. Tá? Irmãos, eu quero aqui falar um pouco sobre esses dois pais, esse pai da igreja aqui. O Basílio, ele era um dos 3 capadócios, dos grandes capadócios.
Eu não citei ele, não deu tempo de citar ele na última aula, que falava sobre a patrística, mas o Basílio faz parte dos chamados os grandes capadócios, tá? Que são ali da região ali da Capadócia, que é considerado dos mais intelectuais pais da igreja, tá? Basílio era irmão de Gregório de Nissa, tá? Era irmão dele, que é o outro grande capadócio, e o outro Gregório de Nazianzo, né? Então eles eram três contemporâneos, esses três são chamados os três capadócios, que são os pais da igreja oriental, que mais influenciaram a igreja oriental. Inclusive, esse Basílio, ele influenciou muito a teologia de um dos bispos, que é o bispo o Ambrósio de Milão, tá? O Ambrósio de Milão foi aquele famoso bispo que impediu a entrada do imperador lá de Constantinopla, a entrar dentro da igreja, porque ele tinha entrado numa batalha em Tessalônica. E quando ele foi entrar na igreja de Milão, esse bispo aqui foi lá e impediu a entrada dele, porque ele estava com as mãos cheias de sangue. Então, eles eram muito tementes a Deus. E o próprio Basílio, então, ele influenciou muito Ambrósio, tá? E Ambrósio, por sua vez, tá? Ele praticamente foi o discípulo de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que nós citamos na última aula. Então veja o papel fundamental que esse Basílio teve na influência desses dois aqui, um bispo lá de Milão, né, e o outro um dos pais da igreja que encerrou o quarto século, que é o gigante, chamado gigante da teologia, que é Agostinho de Hipona. Então, além de ser o monge, né, Basílio era um monge, ele foi também um dos pais da igreja. Basílio de Cesareia, também chamado de São Basílio Magno, né, ou Basílio, o Grande, né. O Basílio de Cesareia, Mazaca, na Capadócia, atualmente a cidade de Kayseri, na Turquia, ele foi um dos mais influentes teólogos e apoiar o credo de Niceia. Olha só, ele apoiou o credo de Niceia, que nós vamos falar nas próximas aulas sobre os concílios, e nós vamos entrar no concílio de Niceia. O adversário das heresias que surgiram nos primeiros anos do cristianismo como a religião oficial do Império Romano, sua habilidade em balancear suas convicções teológicas e suas conexões políticas fez de Basílio um poderoso advogado na posição nicênica. Então ele era muito poderoso, né? Além de ter uma espiritualidade muito grande como monge, ele era um intelectual e um fervoroso teólogo, né? Ficou conhecido por seu cuidado com os pobres e necessitados, e ele estabeleceu padrões para a vida monástica como foco na comunidade, tá? Então Basílio, praticamente, foi ele que desenvolveu uma vida monástica diferente das outras vidas monásticas, tá? Foi o Basílio que desenvolveu. Qual foi o estilo monástico que Basílio praticamente adotou? Enquanto os outros se retiravam da sociedade para buscar uma espiritualidade, Basílio acreditava que a vida monástica ela tinha que estar inserida na sociedade. Olha só a diferença disso. Então ele diz que, além de você ser um monge, você tinha que ir no meio da sociedade e influenciar a sociedade. Então ele acreditava nesse estilo de vida monástica, né? Então ele ficou conhecido por ter essa característica, né? Irmãos, então aqui nós falamos um pouco sobre estes monges, né? E esses monges, eles são divididos aqui, como também os pais da igreja, né? O monasticismo ocidental e o monasticismo oriental, tá? O monasticismo ocidental, então, começou com uma forma eremítica, sob a inspiração de Santo Antão, São Bento de Núrcia, né? Tornou-se o patriarca dos monges do Ocidente e criou a base de todo o monasticismo ocidental, como eu falei antes. Esse foi o Bento, né? Então ele influenciou todo o mundo ocidental. Ela estava composta de 73 artigos ou capítulos, e a regra cheia de instruções práticas, enquanto os orientais se alimentavam mal, né? Bento pregava refeições diárias contendo 2 pratos de frutas ou legumes e vinho. O sono era fixado em 8 horas diárias, e cada monge tem a sua coberta e seu travesseiro. E dentro da regra existem 2 pontos.
onde a cobrança é incessante. O monge deveria permanecer toda a sua vida no mosteiro, em que o monge faz o seu voto, ou o seu abade envie para um outro mosteiro, e a obediência que deve ser total ao seu abade. O verdadeiro monge, segundo a regra de São Bento, deve ser não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não murmurador, não detrator, mas casto, manso, zeloso, humilde e obediente. Até aqui. Esse aqui. Interessante que esse monge aqui, irmãos, tá? Ele praticamente, e agora eu quero só dar uma pincelada aqui, mas isso aqui a história vai pegar mais detalhe e vai explicar melhor isso aqui. Mas toda a vida civilizada que o Ocidente tem, em termos de cultura, né, de educação, de comportamentos de sociedade, de vida, de horários, de regras, praticamente elas estão ligadas a Bento, né? O monge que influenciou todo o Ocidente, só para vocês terem uma ideia. As refeições, né, essas regras de refeições, tantas as refeições nos dias, como dormir bem 8 horas. Então, todas essas regras que nós temos até hoje da vida ocidental são influenciadas por esse período, só para vocês terem uma ideia. Então, isso eu acho muito interessante, né? Então, a maior contribuição que esse determinado grupo fez aqui, né, tanto os monges do Oriente como do Ocidente, eu quero aqui, em poucas palavras, já falar um pouquinho rápido. A maior influência, o maior legado que esses homens deixaram para nós, né? Tiveram muitas coisas que não foram legais, né? Isso aí, daqui a pouco, a gente pode ver até ali nos concílios um pouco sobre isso, né? Porque houve ali uma controvérsia muito grande já em Agostinho, né? Sobre a questão da recuperação da teologia da graça, porque a teologia da graça, quando Agostinho traz a teologia da graça, e vai contra o que os monges já faziam, né? Porque eles se dedicavam muito às obras. Então, quando Agostinho de Hipona traz a graça de volta, a graça diz, nós não precisamos fazer muitas obras. Então vai haver uma controvérsia nesse período contra esse determinado grupo. Por causa disso que vai surgir um novo movimento teológico na igreja chamado o semipelagianismo, porque o semipelagianismo vai agradar tanto um lado como vai agradar o outro. Então, tudo tem a sua causa e efeito aqui nesse período. Mas a maior contribuição desses homens foi o seguinte, irmãos, porque através desses mosteiros, através dessa vida aqui, vai surgir os hospitais, vai surgir os orfanatos, vai surgir as creches, vai surgir os hotéis civilizados, vai surgir tudo isso que está hoje a vida civilizada, organizada no mundo ocidental e também parte também do Oriente, surge por influência por causa desses movimentos aqui. E é isso que eu acho que é interessante. A contribuição que eles tiveram nesse sentido. Porque quando eles criaram nos mosteiros, durante esses períodos de guerra, quando as pessoas queriam procurar algum auxílio, refúgio, alguém que estava machucado da guerra, alguém que estava com fome, porque uma das regras desses mosteiros é que quando uma pessoa chegasse pedindo ajuda, ela tinha que ser ajudada. Então todo esse movimento contribuiu para isso, irmãos. Então esse fenômeno histórico que eles deixaram para nós, essa contribuição, esse legado que tem até hoje, inclusive os conventos de mulheres, as primeiras monges, surgem as freiras, né? Surgem esses conventos de freiras, surge tudo através desses movimentos. E vocês vão ver que até os católicos, então, eles têm essa contribuição muito forte, né? Que durante todo esse período até hoje, e o Pinali, o ano passado, né? O Alexandre Pinali já deu uma aula sobre isso, a contribuição do cristianismo para a civilização, né? Que foram os hospitais, a Cruz Vermelha, o Braille, o alfabeto, a educação pública, isso tudo surge desses movimentos, irmãos. Amém? Então, a contribuição que eles deixaram é algo fenomenal, nós devemos muito a esses homens. Deus usou muito a vida deles e é uma forma que Deus atingiu hoje a sociedade moderna. São os caminhos de Deus. Amém? Quero aqui deixar esse estudo para os irmãos refletir. E eu sei que poderia ser muito mais e tem muito artigo, né? Mas eu deixo para vocês buscarem por conta. Que o Espírito de Deus use vocês e vocês busquem e se apaixonem pela história da igreja, se apaixonem pela Escritura, se apaixonem muito mais por Deus e por Jesus, porque não tem como tu não buscar tudo isso aqui e não ficar apaixonado por Jesus Cristo. É impossível.
impossível, né? Quero agradecer aqui a mais esse tempo, essa oportunidade, e eu quero orar com os irmãos. Amém? Senhor Deus, nós queremos mais uma vez aqui render ações de graças ao Senhor pelo que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos proporcionado. E também agradecer por tudo que nós temos e o que somos hoje na história da civilização. Tudo que temos e o que somos hoje, hoje nós entendemos que não foi da noite para o dia que o Senhor providenciou. Isso aqui tem 2000 anos de história. Todo esse legado, toda essa estrutura que temos hoje, foi nos legado através desses pais da igreja, através desses monges que nos deixaram todo esse legado. Toda essa estrutura que o mundo tem hoje de cristianismo. Tudo isso o Senhor tem usado para nos colocar onde estamos hoje. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelas tuas maravilhas, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. O mundo está de mal a pior, mas o Senhor tem cuidado da sua igreja, tem cuidado dos seus eleitos e tem cuidado dos seus. E também tem cuidado daqueles que vão ainda herdar a salvação em Cristo. Que é o que nós estamos fazendo ainda aqui. Nos ajuda, Senhor. Usa, Senhor, esta igreja, usa essa comunidade, usa todos os santos que aqui estão, todos os vocacionados, todos aqueles que o Senhor ainda vai vocacionar nessa comunidade. O Senhor continue nos usando para a sua glória, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, e Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova